Bom dia, pessoal. Estou gravando, conforme eu prometi, um vídeo para falar sobre a construção do gráfico das funções trigonométricas seno e cosseno, que está naquela atividade que eu passei para vocês. Eu observei nos slides que algumas coisas que eu coloquei nos slides não saíram. Por exemplo, no exercício não apareceu frações, por exemplo, que era π sobre 2, ela desapareceu na hora que eu joguei no Google Sala de Aula. Eu fiz a correção lá e depois eu verifiquei que nos slides também está faltando algumas coisas. Essa parte aqui eu vou passar direto, que é o que nós estávamos falando. Para chegar ao que eu preciso, nós falamos dos estudos dos sinais, tá? E trabalhamos com a função seno de x na sala de aula. O que nós vimos nessa função? Que os valores que nós atribuímos são esses aqui, para a construção, que são os ângulos notáveis da circunferência até 360 graus. Eu mostrei para vocês, colocamos os valores do seno de zero, que é zero, seno de π sobre 6, que é meio, seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, e assim por diante, até o seno de 2π, que é zero, que seria uma volta na circunferência. E quando a gente faz a construção do gráfico, nós temos essa representação. Então o gráfico sai do zero, vai para o 1, que é o seno de 90 graus, depois volta no zero, que é o 180 graus, depois vai para menos 1, que é o 270 graus, ou 3π sobre 2, e depois volta a 2π, que é um 360 graus. Então, o que nós observamos? Aonde que está os pontos que nós vamos utilizar? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Os outros que aparecem aqui, nós não vamos utilizar. Nós vamos utilizar apenas esses. E o que a gente observa para esses aí? Ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser menos 1. Ele varia nesses três valores. Então, na hora que eu vou construir o gráfico, eu vou usar apenas esses valores. Os outros eu vou ignorar, que facilita a construção do gráfico. Então, vamos a alguns comentários, essas observações nós já vimos em sala de aula. Então, olha só, a função seno não é sobrejetora, pois ela varia de menos 1 a menos 1. Ou seja, o gráfico fica entre menos 1 e 1, tá? Isso é, sua imagem não é igual ao contradomínio. O mesmo acontece com a menos seno de x. E aí, eu comentei esse gráfico com vocês. Olha só, se eu estender para aqui, daqui até aqui é uma volta. Se eu estender mais a segunda volta, é esse trecho aqui. Então, ela vai se repetir infinitamente. Se eu fizer ao contrário, isso aqui acontece. Ou seja, ela mantém uma peridiosidade. Não saiu a palavra, peridiosidade, tá? E aí nós vamos, então, para o que nos interessa, para essa tabela. Essa tabela não estava lá no slide, mas tinha uma outra anterior. Eu tirei aqui, que ela tinha o 30, 45 e 60, que estava nesse espaço aqui. Eu recortei a tabela e fiz uma tabela menor para mostrar para vocês o que a gente vai usar. A gente vai usar no eixo x 0, π sobre 2, π, 2π sobre 3 e 2π. Desculpe, aqui era para ser 2π sobre 2, não é 2π sobre 3. Vou ter que corrigir essa tabela. Mas tudo bem, que seria 0, 90, 180, 270 e 360. Então são esses os ângulos que a gente utiliza, que são, quando vocês observarem na circunferência, onde a circunferência intercepta os eixos x e y, tá? Então olha só, seno vai ser 0, 1, 0, menos 1, 0. O cosseno 1, 0, menos 1, 0, 1. O mesmo acontece com a tangente, ok? Então, essa é a tabela que a gente vai utilizar, não é aquela tabela completa. Na tabela completa tem esses valores. Eu disse a vocês em sala de aula que a gente vai sempre usar esses valores. Quais os valores que eu vou colocar no eixo X? Os valores em radiano, não em grau, ok?